Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, segunda-feira, dia 14 de outubro, nós temos hoje esse texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Bem-vindo ao nosso canal. Eu já quero pedir que você comente, que você compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal e vamos divulgar a palavra de Deus. Bom, queridos irmãos, texto que nós acabamos de ler, Jesus começa o texto de hoje dizendo que esta geração é uma geração má. Olhando para essa palavra de nosso Senhor, que ele disse há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, nós podemos aplicá-la perfeitamente a esta geração nossa. Essa geração nossa, eu acho que mais do que as outras, sem dúvida alguma, é uma geração má. Ela busca sinais, ela procura sinais, mas Jesus está dizendo que nenhum outro sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Ora, qual foi o sinal de Jonas? Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta que Deus levantou, uma pessoa, um arauto que Deus levantou para falar em nome dele, e que simplesmente Deus chama Jonas para ir para Nínive e ele pega o caminho ao contrário, ele vai para Tarsis. Acontece toda uma história, o livro de Jonas ele tem apenas 4 capítulos, e Jonas, ele fugindo de Deus, fugindo do mandato de Deus, fugindo daquilo que Deus estava pedindo para ele, indo para Tarsis, ele coloca em perigo a sua vida e a vida daqueles que estão ao redor dele. Até que Jonas ele é vomitado na praia, ele passa 3 dias no ventre do peixe e ele é vomitado na praia, até que Jonas ele cai em si e ele então se dirige a Nínive. Ou seja, ele vai para onde Deus estava mandando ele ir. E lá, diz o texto lá de Jonas, que não está aqui, né? Nínive era uma cidade que gastaria mais de 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a sua caminhada pregando para que os ninivitas mudassem de vida e se convertessem. E qual foi o resultado? O resultado foi que os ninivitas se converteram, se arrependeram do seu pecado, mudaram de vida, se converteram. Então, qual é a crítica que nosso Senhor está fazendo hoje, meus amigos? Jesus está fazendo a crítica hoje, comparando os ninivitas que se converteram com a pregação de Jonas e com a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, que vai até Salomão para ouvir a sabedoria de Salomão. Jesus está dizendo, eu sou maior que Salomão, eu sou maior que Jonas. Ou seja, o que nosso Senhor está dizendo hoje é que se eu, que trouxe a boa nova do Evangelho, e vocês não estão querendo me ouvir, diz o Senhor, então, tanto os ninivitas quanto a rainha do sul se levantará para condenar esta geração. Meus amigos, isso aqui é muito sério. O que nosso Senhor está dizendo hoje é muito sério. Traduzindo isso, trazendo um pouco para a nossa vida, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que muitas vezes nós preferimos dar ouvido a outras coisas e a outras realidades do que ouvir a mensagem da boa nova de Jesus Cristo. É assim, né? É assim.
E é assim, às vezes, com grandes desculpas, com louvores, inclusive. Porque as pessoas rejeitam aquilo que é de Deus, rejeitam o Evangelho e ficam com ideologias, ficam com ideólogos, ficam com sociólogos, ficam com pessoas ateias, né? Alguns à toa. Ficam com essas pessoas, preferem dar ouvido ao que essas pessoas dizem do que aquilo que Jesus está falando para o nosso coração. E Jesus diz que para aqueles que não ouvem, não querem acolher a mensagem da boa nova, então o Senhor pode fazer muito pouco por eles. Então, não é Deus que é ruim, não, meus irmãos. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom o tempo todo. Ele está nos dando esse tempo que nós estamos vivendo agora, que é um tempo de graça, um tempo de conversão, um tempo maravilhoso, um tempo que nós podemos acolher a boa nova, mudar de vida, se reconciliar com Deus. Mas o que nós estamos vendo que a humanidade está fazendo? A humanidade prefere caminhar sem Deus. E isso é um absurdo e um disparate. Por quê? Porque o homem não vai chegar à felicidade sem Deus. Sem Deus, a única coisa que está para diante do ser humano é o abismo. Somente o abismo. Então veja, Jesus está dizendo, essa geração é uma geração má. Ela pede sinais. Quais são os sinais hoje que o povo está pedindo? Paz, segurança. Esses são sinais bons. Mas isso sem Deus, sem os valores cristãos, isto é história da carochinha, isso é um absurdo, isso não vai se realizar. A paz verdadeira, ela é fruto da justiça e ela só vem com Deus. Ela só vem com o Espírito Santo. Ela só vem com a graça de Deus. Então hoje nós precisamos, consultando o nosso coração, nós precisamos nos perguntar: o que hoje tem peso na minha vida? Aqui nós chegamos num momento agora profundo e acho que o ponto mais importante desta meditação de hoje. O que tem peso na minha vida? As palavras e os ensinamentos de Jesus, a boa nova do Evangelho ou aquilo que o mundo está dizendo hoje e trazendo como receita de felicidade? O que tem peso na minha vida? Eu vivo pela palavra ou eu vivo de acordo com a onda do mundo? Essa é uma pergunta que nós precisamos sinceramente nos fazer hoje. Diante das situações, quais são os valores que correspondem à minha vida? Quais são os valores que conduzem e movem a minha vida? São os valores do Evangelho? São os valores da doutrina de Cristo e da sua igreja? Ou são os valores que o mundo está colocando como valores errados de família, valores errados de felicidade, valores errados de união de um homem com uma mulher? E são muitas as realidades. São muitas. Quais são os valores que movem a nossa vida hoje? O Evangelho de hoje, ele está nos convidando a um grande exame de consciência e ver, eu sou movido por quais valores? Os valores do Evangelho ou os valores do mundo? Sabendo que os valores do mundo, eles levam à condenação, como nos diz o Evangelho. E os valores de Jesus Cristo, ele nos leva para a vida e vida em abundância. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Salve Maria Imaculada.